Bom, nesta aula nós vamos entender o cenário que cerca as macrodecisões de uma empresa como o hospital. Hospital, empresa com alto grau de complexidade. Isso acredito que vocês já tenham percebido as inúmeras variáveis que cercam o serviço hospitalar e mesmo os serviços de saúde de um modo geral. Nesse esquema bem ilustrativo, a gente vê as interrelações entre todas as atividades, aonde o potencial humano tem que chegar a alguns pontos de multitarefa. Nós temos que considerar humores, a capacidade individual de cada funcionário, o equilíbrio entre custo e benefício, o comportamento organizacional. Portanto, o hospital se reveste de alta complexidade, como já enfatizado. Vamos fazer algumas considerações sobre a evolução da legislação dos últimos tempos e os impactos na saúde. Desde o início do século passado, o Brasil enfrentava as epidemias e a luta contra o combate aos vetores, personagens já descritos no que foram importantes nesse período. Saneamento, cuidado com os esgotos. Os primeiros hospitais, as santas casas, oferecendo seus serviços de apoio à doença, porque o médico era um profissional liberal. Ele, muitas vezes, nos bairros e subúrbios do Rio de Janeiro, o médico tinha um consultório do lado da sua própria casa. E o comum era que esses médicos só iam às chamadas casas de saúde quando eram necessários procedimentos ou cirurgias. Bom, o tempo foi passando e foram criados os institutos de assistências, os institutos de aposentadoria e pensões, e aí vieram dos bancários, dos marítimos, e tinham os seus hospitais de apoio. Nessa evolução foi feita a sedução da classe médica para que trabalhassem em meio expediente nesses institutos com salários bastante atraentes. Bom, é bem verdade que essa foi uma fase que fez migrar muitos médicos de outros estados para a antiga capital do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, e realmente isso trouxe um engrandecimento desses institutos. O período da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial especialmente, os esforços de guerra, impulsionaram desenvolvimentos tecnológicos. E mais recentemente, já na década de 90, foram criadas as medicinas de grupo e seguros-saúde, que ampliaram a rede de assistência. Entre os anos 1970 e 2000 do século passado, a medicina pública foi sendo organizada, e aí foram criadas as primeiras conferências nacional de saúde, da onde vieram os primeiros estudos e primeiras qualificações para a criação do SUS. Houve a fusão dos institutos de assistência e aí criou-se o INAMPS, que ainda juntava a previdência com a saúde. Na Constituinte de 88, criou-se que a saúde é um direito de todos e obrigação do Estado. E nós vamos ver o impacto que isso representa até hoje. A criação do SUDES e o SUS como decorrência da Constituinte de 88, e as primeiras tabelas de procedimentos foram elaboradas, o que viabilizou um controle mais adequado e o combate às fraudes. Evolutivamente, já no início do atual século, tivemos o Consórcio Brasileiro de Acreditação, que juntou muitas instituições para criar conceitos de qualidade mínima dos hospitais. Criaram-se também os Congressos Brasileiros de Administração Hospitalar e os Prêmios Nacionais de Qualidade Hospitalar,
E, finalmente, os MBA de gestão de saúde ou de gerência de saúde, e temos um exemplo da Copiad e da Fundação Getúlio Vargas como os pioneiros, o que ampliou a massa crítica de médicos, enfermeiros e vários outros profissionais de saúde, habilitando-se para o exercício da gestão de unidade de saúde. Especialmente na gestão pública, nós temos essa tríade dos pactos. A saúde com o pacto de gestão, que inclui regulação, educação em saúde, controle social, PPI, o pacto pela vida, linhas de cuidado, os programas de saúde da família, UPA, emergências, consultas, exames, e pactos em defesa do SUS. Aí entra o grande dilema. A defesa do SUS deve ser uma política de Estado e não de governo. Não pode haver sazonalidade quando ocorrem mudanças de governo. 10 anos depois da Constituição de 88, a saúde suplementar, que ela representa os interesses das medicinas de grupo, seguradoras de saúde, e que elas tiveram que ser regulamentadas, e através da Lei 9656 de 1998, ela passou a ter o seu espaço oficialmente consagrado. Esse diagrama é apenas uma amostragem das diversas legislações que regem a saúde pública e a saúde complementar. A legislação que rege o Sistema Único de Saúde, o artigo 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Um texto que, evidentemente, é amplo, geral, irrestrito e perfeito. Do ponto de vista teórico, perfeito. No parágrafo 2º desse mesmo artigo, a gente tem: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, aí está incluído na Emenda Constitucional número 29 de 2000, e que estabelece os percentuais de participação que vão sendo variados à medida que os anos vão passando. Também um aperfeiçoamento muito interessante da forma de financiar a saúde lá na ponta, nos municípios. Mais um detalhe, já no artigo 199, e que dá diretrizes para a saúde complementar, com os cuidados devidos para evitar o desperdício do dinheiro público. De modo a esclarecer que, sendo o SUS o maior comprador de serviços na área da saúde, porque afora o Rio de Janeiro, São Paulo e talvez Salvador, ou uma outra capital do Nordeste, que ainda tem uma razoável concentração de hospitais públicos, sendo que a maior é no Rio de Janeiro, que é a herança de ter sido a capital do país, pelo interior e por outras capitais, outros estados, o SUS compra o serviço de instituições locais. E, além disso, 50 milhões de brasileiros são cobertos por empresas privadas, são as seguradoras e medicina de grupo, mas esses mesmos brasileiros têm descontados os impostos, que parte será destinada à saúde, caracterizando uma bitributação, ao nosso ver. E o que eu vejo com clareza é que ao setor privado, esse que trabalha com as seguradoras, eles não têm interesse nas ações de nível primário
ou secundário. Até porque eles criam os seus próprios hospitais ou suas clínicas de assistência para fazer ações preventivas para evitar os agravos, porque cada agravo de saúde representa custo adicional. E ainda nessa malha de leis, orientações, resoluções, temos as chamadas RDCs, Resoluções de Diretoria Colegiada, que é o sabor de influências mercadológicas, influências políticas, vão sendo cada dia mais enriquecidas por conceitos, mudanças, uma revoga a outra e assim por diante. As RDCs precisam ser sempre consultadas quando um gestor precisa saber, em cada setor do hospital, qual é a RDC vigente do momento. No Sistema Único de Saúde, nós temos o setor público e o setor privado. O setor público, ele atende todos os níveis de atenção, ação primária, secundária, terciária e quaternária, e no sistema privado, que presta serviço para o SUS, o foco é na ação terciária e na ação quaternária. Isso nós vamos ver mais essas distorções mais à frente. A título de ilustração, nós temos aí uma amostra de 2006, onde as operadoras, que representavam mais ou menos 1.500 empresas, realizavam por ano 184 milhões de consultas e o SUS 422 milhões de consultas. As internações representaram no setor privado 6,7 milhões e no SUS 11,3 milhões, quase o dobro. E isso representa um percentual de assistência da população brasileira que é mais ou menos 20% do setor privado e 100% são cobertos pelo SUS, porque qualquer cidadão, mesmo tendo um seguro privado, ele tem direito ao SUS, a ser atendido no Sistema Único de Saúde. Então fica claro que o Brasil vive um paradoxo na saúde. Ao mesmo tempo em que apresenta ilhas de excelência no atendimento considerado de alta complexidade, ainda não conseguiu organizar o atendimento básico. Daí que hoje nós temos a distorção da emergencialização de casos de doenças crônicas. Nesse contexto, nós vemos que o interesse é bastante interessante, que numa avaliação de 7 anos, 2003 a 2010, o número de operadoras cresceu 188,38%. E os beneficiários cresceram 1.043,18%. Esse é o contexto, que considerando-se que a saúde suplementar é uma atividade com fins lucrativos, cuja entrada no sistema se faz a partir de pagamento por parte de seus beneficiários, e que, por meio de nossa Constituição, onde fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, há de se perguntar o motivo pelo qual milhares de brasileiros estão se dispondo a pagar por um serviço que deveria ser gratuito. Só no Rio de Janeiro nós temos essa variação aí de 2 anos, 2008, 2009, 2010. Número de operadoras aumentou em 4,96%, beneficiário aumentou 71,4%, com um crescimento populacional de 0,76%, o que significava uma cobertura de 70,11% para os beneficiários. Portanto, esta é a realidade no Rio de Janeiro, e que representa um case, né? Porque o Rio de Janeiro tem muitos hospitais públicos e, ainda assim, muitos cidadãos do Estado preferem buscar o apoio das seguradoras. Por que será? Só para dar uma ideia, que as operadoras de saúde elas podem ter esses diferentes modelos, sempre com fins lucrativos. Não esqueçamos disso.
diferentes segmentos assistenciais em que você pode especificar, e cada um desses tipos de assistência tem valores distintos. À guisa de atualização, temos aí esse gráfico de julho de 24, mostrando o número de brasileiros que têm plano de saúde com assistência médica. E nesse aglomerado aí de pontinhos, é só para exemplificar, unidades de assistência às operadoras de saúde ou seguros-saúde, onde no Grande Rio é a concentração maior. E é inegável que a concorrência ela é acirrada. E hoje as seguradoras ainda estão focando muito mais nos seguros em grupo, empresas, e de preferência com pessoas jovens, que têm o menor incidência de agravos de saúde, contribuem para o sistema e usam pouco o sistema. Então, aí explica-se por que há um crescimento exponencial do número de operadoras. Embora quando a gente busca informações da imprensa de modo geral, há sempre um choramingo das operadoras dizendo que os valores não conseguem cobrir os custos de assistência. Essa discussão também é infindável. Em se tratando, então, de organizações de saúde, de um modo geral, nós temos essas variáveis: mercado e mão de obra, concorrência, consumidores, comunidade, tecnologia, sindicatos e seus interesses, sistemas financeiros, fornecedores e governo. Essas são variáveis que afetam a vida das organizações de saúde, sejam elas públicas ou privadas. As manchetes sempre destacam a corrupção endêmica na área pública, mas isso não é exclusividade da área pública, não. Na área privada também existe corrupção. Então, isso afeta porque isso é um custo muito alto. E os sistemas vêm sendo aperfeiçoados a cada tempo para evitar fraudes e efeitos nocivos da corrupção, que afeta a vida de todos numa sociedade. Em 1999 foi lançado a primeira versão do SISREG, que é o Sistema de Regulação, Sistema Nacional de Regulação. Foi desenvolvido em 2001. O SISREG é um software que auxilia gestores na regulação do acesso a serviços de saúde. Ele é composto por módulos independentes como a Central de Marcação de Consultas e a Central de Internação Hospitalar. Pois bem, com esses detalhamentos, o SISREG ele apareceu como uma consequência dos conflitos que existiam entre os interesses da população e os interesses dos gestores de serviço e dos hospitais. Porque ser chefe de serviço, ser diretor do hospital, trazia prestígio, né, para o nome daquele médico. E isso acabava sendo um balcão de trocas políticas de interesses e não havia uma regulação adequada. Os leitos eram ocupados de forma anárquica, obedecendo interesses muitas vezes corretos, outros nem tanto, outros absolutamente corrompidos. E isso acabava afetando porque as pessoas ficavam aguardando muito tempo para um procedimento, para uma internação. Bom, isto posto, o judiciário acabou sendo acionado várias vezes, especialmente depois da Constituinte de 88, o cidadão passou a querer brigar pelos seus direitos, e o judiciário foi acionado. E vários gestores, e eu conheci alguns, pessoas de excelente caráter, que não se incluíam nessa vertente de estar fazendo alguma coisa incorreta, essas pessoas chegaram a ser presas por ordem judicial porque o juiz
ordenava a internação ou a cirurgia de algum cidadão que entrou com pedido no judiciário, com as suas alegações, e a ordem teria que ser cumprida. E às vezes não tinha vaga. E aí o gestor era preso por ordem judicial, até que um grupo de gestores e um grupo de juízes mais jovens resolveram fazer um pacto para que esse sistema pudesse ser aperfeiçoado a ponto de ter uma central de regulação em cada estado, em cada município existe, para minorar esses conflitos e dar mais visibilidade à disponibilidade de vagas para procedimentos e internações. Mas as regras foram colocadas, criou-se a fila de espera e entre a expectativa e a realidade dos fatos há uma distância. Existem ainda funis muito apertados para tratar, às vezes, coisas até simples, mas existe ainda muita dificuldade para a fluidez dentro do sistema. Portanto, o SISREG está todo regulamentado, o software a cada dia é mais aperfeiçoado, o sistema tem tudo para fluir muito bem e os afunilamentos ainda existem e nós vamos ver mais à frente por quê. Mas o sistema é um sistema muito bom, muito bem conceituado e ele tem como regra transparência. Transparência. Isso é inegável a virtude do sistema. E dentre os afunilamentos, nós temos as cirurgias eletivas com maior fila de espera no SUS. Catarata, colestectomia, que é a retirada da vesícula, as herniorafias, que são as cirurgias para correção de hérnia, e a laqueadura tubária. Procedimentos todos eles eletivos, sem emergência, e as pessoas ficam aguardando meses ou anos na fila de espera, né? Um outro detalhe é o que se aponta aqui, ó, déficit de leitos no Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina. Um déficit de 18.200 leitos. Fila para transplante de rim, 39 mil pacientes, dados do Ministério da Saúde. Fila para transplante de fígado, 2.300 pessoas. Hipertensos no Brasil, 26% da população ou 52 milhões de hipertensos, sujeitos às mais diferentes complicações da doença não controlada. E diabéticos no Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, 20 milhões aproximadamente, talvez até mais. E todos sem o atendimento na área primária, com a fluidez e com a qualidade que deveria existir. E é lógico que esses apontamentos são uma generalização, mas existem locais no país de excelência, onde o SUS flui de forma fantástica. Mas tem outros vários setores, vários estados e municípios, onde as dificuldades são enormes. Aí está uma evidência. De 2009 a 2017, houve a redução de 5,5% do número de hospitais públicos e privados disponíveis no SUS, ao contrário do crescimento da população. Isso foi antes da pandemia, que agudizou essa distonia entre o aumento da população, de necessidade de leite, e a redução. Aí foi uma correria durante a pandemia, por razões óbvias, né? Porque a demanda aumentou muito. Outro dado interessante é a chamada Revolução Prateada, mostrando aí a ascendência e a previsibilidade em 2027 de termos 37,9 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Então, nos últimos 10 anos, o Brasil ganhou
8,5 milhões de cidadãos acima de 60 anos. Essa parcela da população deve chegar a 38 milhões em 2027. Então, é uma demanda sempre progressiva, porque é a faixa populacional que mais tem agravos de saúde por doenças crônicas. Nesta amostragem de 2017, as 10 principais causas de mortalidade no Brasil, em todas as idades, ressaltando-se a doença isquêmica do coração e a doença cerebrovascular, que estão muito associadas à dualidade de hipertensão e diabetes, e já temos a representação significativa da demência, doença de Alzheimer, e a doença renal crônica como destaques. Então, a gente já tem esse gráfico, ele praticamente não mudou. Passada a pandemia, possivelmente continua com esse mesmo estágio. Outra análise a ser feita é a distribuição de profissionais de saúde por todo o país. Em 2024, o Conselho Federal de Medicina informava que 575.930 médicos estavam ativos no território brasileiro, que dava uma proporção de 2,81 médicos para cada 1.000 habitantes. A proporção que chegaria em torno de 1,4 médicos para cada 500 habitantes. Não é uma proporção tão ruim. Bom, a gente pode fazer uma análise rápida e vendo que nesse mapa está apontado as distorções de distribuição de médicos, sendo que a maior concentração é no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, e as menores ali, Pará, Maranhão e Amapá. E a gente pode fazer quase que a mesma distribuição de outros profissionais de saúde. Então, há uma necessidade de fazer um deslocamento da força de trabalho para áreas onde essa proporção está inadequada. O FIES passou a ser uma forma de financiamento do estudo do nível superior e que possibilitou que muitos jovens pudessem alcançar a carreira médica tendo financiamento governamental. Só que a gente se defronta com essa realidade. Quando a gente coloca isso numa análise de planilha, com uma mensalidade de R$10.000, que o próprio governo pode pagar, o formando terá uma dívida a ser paga, com os dados reajustados pela poupança, de R$845 mil. Como isso será pago? De que maneira o estudante ou médico, diante desse tamanho dessa dívida, como é que será o comportamento dele na profissão e que saídas ele pode ter no sistema? Outra análise a ser feita é em relação ao Revalida, que é um exame de revalidação de diplomas de medicina expedidos no exterior. Ele é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e aí está uma descrição de quem pode fazer, os objetivos e tal. Da mesma forma, o médico que passe na prova do Revalida, ele vai ter uma avaliação, ele conseguiu cumprir as bases da prova, e ele vai estar com seu diploma registrado. Mas também pode ser uma outra alternativa para cobrir ou interiorizar o médico. E ainda temos o capítulo do Revalida, que é o programa de revalidação de diplomas de medicina expedidos no exterior. Ele é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP,
E aí tem as regras de quem pode fazer, que significa que são mais médicos se formando em países vizinhos, Paraguai, Argentina, até mesmo em Cuba, e que retornam para o seu país na tentativa de se integrar à, à nação. Então, mais uma vez, fica claro a necessidade de ter uma previsão do que fazer com essa quantidade de médicos que estão se formando e retornando de suas formações no exterior. E aí a gente desemboca da ideia já discutida no Congresso Nacional, realmente eu desconheço em que estágio está essa discussão, que é o exame de proficiência para profissionais de saúde, nos moldes do que é feito com os advogados para sua titulação junto à OAB. Mas uma das possibilidades era considerar um concurso próprio para a carreira própria de Estado, dando estabilidade e com salários diferenciados. Atuação nas regiões determinadas pelo governo por no mínimo 5 anos, conforme classificação do histórico escolar ou exame de proficiência. E aí inclui os médicos, e aí com as especialidades básicas, clínicos, pediatras, gineco-obstetras, cirurgiões gerais e ortopedistas, além de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais. Entra com uma coisa fundamental, um aspecto essencial, que sejam asseguradas as condições mínimas de trabalho, ou seja, policlínicas e infraestrutura, porque nenhum médico pode hoje dispensar determinados equipamentos de propedêutica, de avaliação. Então, essa seria uma saída para esse conjunto de problemas a serem enfrentados. Sendo que a gente teria como observação é que deveria haver suspensão de novos cursos e reavaliação de indicadores em 5 anos. Então, isso pode ser uma alternativa para se aventar a possibilidade de corrigir essa distorção de distribuição de profissionais de saúde pelo país. E só para ilustrar essa correlação do cenário que representa, nós temos aí a hipertensão como um problema significativo de saúde pública pelo número de pessoas acometidas por essa doença. E numa análise feita em todas as capitais, a população estudada de 34 milhões, 9 milhões ou quase 10 milhões tinham hipertensão, o que representava 28,1%. E o interessante é que, quanto menor o grau de escolaridade, ou seja, estudos entre 0 e 8 anos, depois de 9 a 11 e de 12 anos ou mais de escolaridade, quanto menor a escolaridade, maior a incidência de hipertensão. Esse é um dado curioso para a gente observar. Outra doença importante no nosso meio, olha, no mundo inteiro. O Brasil é o quarto país do mundo com maior prevalência de diabetes. Então, não se discute a necessidade de abordagem, muito empenho para o controle do diabetes, prevenção do diabetes, porque é uma doença cosmopolita e que traz tantos transtornos para os pacientes e para a saúde pública de um modo geral. E, de novo, aí vemos a prevalência de diabetes em adultos, sendo que a incidência e prevalência é maior nas pessoas acima de 55 anos, e, novamente, quanto menor o grau de escolaridade, maior o percentual dos pacientes com diabetes. E a obesidade surge como um problema sério de saúde pública. A gente vive um momento em que até chamar alguém de gordo pode ser processado por gordofobia. Mas eu vou falar do ponto de vista médico. A obesidade é uma doença que tem que ser combatida.
E há 30 anos, aproximadamente, quando houve uma correlação estatística entre o perímetro, o tamanho da barriga, tanto de homens quanto mulheres, e haveria uma associação: quanto maior o perímetro, a circunferência abdominal, maior a chance de morrer de infarto e derrame. As pesquisas avançaram e aí evidenciou a síndrome metabólica, e aonde o volume abdominal não era representado pela gordura da parede abdominal, mas sobretudo a gordura visceral. Essa que é uma gordura tóxica para os vasos sanguíneos e que provoca os danos em vários órgãos por conta do entupimento por placas de gorduras. Portanto, o combate à obesidade se reveste de importância do ponto de vista cardiovascular, mas também porque ela favorece quem já tem uma tendência genética a desenvolver diabetes e hipertensão. A obesidade tem tanta importância porque basta a gente ter esses dados que mostram que a prevalência de obesidade cresceu 90% em 15 anos, saltando de 11,8% em 2006 para 22,4% em 2021. A frequência de adultos com obesidade, 22,6% entre mulheres e entre homens 22%, sendo que a faixa etária com maior incidência de obesidade dos 25 a 34 anos e nas mulheres de 55 a 64. Obesidade nos adolescentes, 19,4% dos adolescentes têm obesidade, 6,7% dos adolescentes têm obesidade. Então a gente tem que entender que a obesidade nas crianças é o primeiro combate. Então mães e pais precisam ser conscientizados sobre o que estão oferecendo aos seus filhos em termos de alimento e desenvolvendo a obesidade nos primórdios da vida, o que vai constituir num agravo sério para a saúde em torno dos 40 a 50 anos. E diferentemente do que vimos anteriormente, a obesidade não está distribuída de forma diferente entre os graus de escolaridade. Todas as faixas de escolaridade têm uma alta incidência de obesidade. Outro problema sério de saúde, câncer coloretal. Acesso ao diagnóstico. Esse é um problema que leva pessoas, e hoje cada vez a incidência do câncer coloretal ele vem aumentando em pessoas de menor idade. Já há uma incidência aumentada entre 25 e 35 anos, o que é um problema sério, porque o diagnóstico ele tem que ser feito de forma invasiva, a partir da suspeição. Então, se existe história de câncer de intestino na família, as pessoas têm que se submeter ao exame chamado colonoscopia, ou minimamente a retossigmoidoscopia. Só que aí entra o problema do acesso ao exame. Isso tem sido um problema que acaba redundando em atraso no diagnóstico e maior incidência de óbitos. E aí ressalta-se a falta de formação ou a baixa escolaridade como um fator predominante. A maior incidência do câncer coloretal é na faixa de baixa escolaridade, mas igualmente a incidência entre homens e mulheres. Portanto, é um problema sério e que precisa de campanhas esclarecedoras, como existe para o câncer de mama, câncer da próstata. Tudo isso tem sido muito badalado na mídia, mas o câncer coloretal precisa também ser abordado por campanhas educativas. O câncer da próstata já vem tendo uma evolução distinta, já vem sendo a consciência passou a ser muito mais evidente na população masculina, o que passava a ser um drama para a população masculina de aceitar o temido toque retal. Isso já começa a mudar um pouco. Alguns homens já aceitam
com mais facilidade esse sacrifício. E, além disso, com o avanço das técnicas de diagnóstico, a gente consegue hoje ter uma abordagem através até da ressonância, juntamente com o PSA, que é dosado no sangue. A ressonância é um complemento interessante, assim como o ultrassom da próstata, que são ferramentas que podem preceder o toque retal. É porque após esses exames, a suspeição for grande, o paciente terá que ser submetido à biópsia da próstata, e essa biópsia é feita transretal, ou seja, através do ânus. Então, isso é um procedimento feito internado e sem anestesia. O procedimento é local. Como era de se esperar, a prevalência é muito maior acima dos 65 anos, mas a partir dos 55, a atenção sempre deve ser dada. O PSA deve ser feito 2 vezes ao ano, pelo menos para poder ver a ascensão. Isso é importante evolutivamente, não o valor laboratorial, e sim a variação. E, mais uma vez, quanto quanto menor o nível de escolaridade, maior a prevalência de câncer de próstata. Morte por suicídio começa a surgir como um drama de saúde pública. E as causas variadas, mas a incidência é muito maior nos pacientes do sexo masculino, e a baixa escolaridade também é um preditivo para maior prevalência. E esse é um problema que realmente vem chamando a atenção, não só no Brasil, mas no mundo todo. E um conceito atualizado, isso já está mais do que badalado na mídia, que você é o que você come. Por exemplo, na idade, digamos aí, 50, 60 anos, dependendo do tipo de alimentação, você vai ter uma velhice mais ativa. Ao contrário de que alimentos pouco saudáveis causam transtornos evidentes na qualidade de vida do idoso. E, portanto, a alimentação pode trazer como consequência o grande vilão para as doenças cardio e cerebrovasculares, que é o LDL colesterol, responsável por grandes problemas de saúde pública. E aí está a ilustração de uma placa de gordura afetando um vaso e, obviamente, trazendo dificuldades para a circulação dos glóbulos vermelhos que levam oxigênio para os tecidos e a parte líquida do sangue que leva os nutrientes. Então, LDL, aí a gente coloca a hipertensão, diabetes, tabagismo, estresse, genética, sedentarismo, obesidade como fatores associados que causam esse grande problema de saúde pública. Certamente, essa pergunta aqui, onde nasce o amor? No coração ou no cérebro? E a descrição nas pesquisas mostrando a ocitocina como um novo hormônio do amor, associado também a dopamina, adrenalina, serotonina, vasopressina, que são importantes na sensação de bem-estar. Mas a tornar o estado de bem-estar perene, a gente precisa espiritualizar. A gente precisa pensar num Deus maior que nos dá a condição para essa sensação de bem-estar e do enfrentamento das dificuldades inerentes ao viver. E o questionamento é, numa visão de gestão, era preciso passar para os alunos a ideia de quais são as tendências. Então, reforçando inteligência artificial, nanotecnologia com a colocação de microchips, que já vem sendo experimentado, novos materiais para órteses e próteses, domínio do genoma e terapia genética, domínio do genoma
já permite ver qual é a probabilidade de desenvolver diabetes, hipertensão nas pessoas que têm acesso a essa tecnologia, controle do gatilho do envelhecimento, uma busca enorme para perenizar a juventude, órtese e prótese de diversos órgãos, a cirurgia robótica à distância, medicina magnética, que significa você desenvolver equipamentos assim espetaculares para permitir a locomoção, monitorização contínua do indivíduo através de equipamentos que podem estar disponibilizados no futuro, até mesmo no supermercado. A gente passa por um scanner desse e ele vai dizer como é que está o meu nível de estresse, como é que estará o meu nível de colesterol e assim por diante. Reforço do sistema imunológico para tratar especialmente as infecções e, sobretudo, as infecções hospitalares, os transplantes de órgãos, novas medicações, os microchips, a interação homem-computador, concepção e a gestação assistida e os xenotransplantes. Conhecer essa tendência é se preparar para o futuro e o que será a cada vez acrescentado para a atividade do gestor é uma amplificação de conceitos e de atitudes. Trabalhar em equipe, comandar uma equipe multifacetada, como se prevê para um futuro próximo, e diante hoje de uma realidade difícil, como eu pude expor as dificuldades do SUS, todo o contexto do nosso país e como nós precisamos nos preparar para o futuro, porque este é um país com capacidade para absorver todas essas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas no mundo todo. Até a próxima.